Fala aí, galera, beleza? Hoje nós três estamos aqui para fazer o nosso podcast. Que as três pessoas que vão fazer perguntas para esse cabeção bem aqui, só eu e o Lucas. E esse aqui é o Marcelo, que é o nosso convidado de honra, ou de hoje. Boa tarde. Bem, já que tu é um artista de carreira, me fala um pouco sobre o que foi que você passou para vir até aqui. Então, meu amigo Paulo, eu sou artista gráfico há mais ou menos uns 15 anos. Eu comecei quando eu tinha 15 anos propriamente. Comecei com desenhos, eu fui evoluindo, eu passei para depois design gráfico, depois eu passei para o ramo de artes digitais, que é o que eu estou exercendo hoje em dia. Então, eu faço geralmente artes, trabalhos para grandes empresas que me contratam em troca do meu estilo de desenho e ganho vida com isso. Bem, e agora respondendo a sua pergunta, agora o que eu fiz para chegar até aqui? Bom, digamos que o segredo é que não tem segredo, infelizmente, para tu fazer uma conquista como essa, precisa ter garra, cara. Porque desde o começo da minha carreira, quando eu tentei levar os meus projetos para alguma coisa maior, um escopo maior, levar isso para minha vida, eu tive que fazer projetos pessoais, desenhar por mim mesmo, postar redes sociais, desculpa, minha descrição não é muito boa. E eu tive que promover meus próprios projetos para que as pessoas se interessassem por mim, ou seja, eu tinha que deixar minha marca, eu tinha que ganhar o reconhecimento. Sendo assim, como eu fiz exatamente para estar onde eu estou? Como eu avisei, precisa de muita autopromoção, precisa de muita determinação, inclusive precisa de ter autoconfiança, isso é muito importante. E como que eu posso ganhar autoconfiança? Ter motivação por parte de outros artistas. Você precisa estar muito incluso nesse meio para não desistir, porque o mercado da arte hoje em dia, sinceramente, na minha opinião, ele só cresce com artistas determinados, artistas que buscam seguir o que querem ser e só conseguem isso com o apoio de outros artistas. Uma pessoa só consegue se alavancar nesse meio quando ela busca ajuda de outros, busca se apoiar em outros. Isso é muito importante, como eu já mencionei. Hoje em dia, atualmente eu estou trabalhando com uma grande empresa no ramo da publicidade, fazendo arte para essas propagandas. Isso é bem comum no meu ramo e geralmente é assim que eu tenho trabalhado nesses últimos meses. Deixa eu ver se eu não entendi totalmente o contrário do que você disse. Você está falando que arte é para pessoas realmente determinadas, que realmente têm paixão por isso. Ou talvez não, né? A pessoa só faz para perder a paciência. E eu acho que deve acontecer com muito pessoal por aí. Tipo, tem gente que fala que surto de artista famoso é normal. E sinceramente eu acredito nisso, até porque meio que fama deve dar agonia de vez em quando. Porque, como eu falei, não é qualquer um que chega no topo. Bom, desconsiderando aqueles que têm um dom, que têm um talento natural, que conseguem chegar mais facilmente, mas obviamente não desconsiderando o esforço dessa pessoa. Porque o mercado da arte, os mercados, as ramificações que abrangem a arte, o trabalho criativo, elas requerem muito de uma pessoa. E digamos que é um mercado brutal, para ser sincero. Então, como você falou, apenas pessoas específicas conseguem arcar com isso como uma forma de trabalho e alavancar a sua pessoa. E como você falou, realmente mesmo essas pessoas trabalhando duro, dando tudo de si, usando toda a sua determinação para esse tipo de emprego, mesmo com essas pessoas sendo bem determinadas, sofrem, ainda assim, tem muita dificuldade na sua profissão artística aí? Mesmo sofrendo, se essas pessoas têm dificuldade, ou melhor dizendo, mesmo sofrendo, você tem a mesma dificuldade? Tipo, se essas pessoas, mesmo ela dando tudo de si, porque
sofrem tanta dificuldade. Mesmo Ah, assim, bom, entendi. Então, para ser um artista, um cara que vai trabalhar com arte, seja música, seja pintura, seja arquitetura, bom, tem muitas ramificações que abrangem a arte, mas existem muitos desafios também para isso. Ou seja, uma pessoa ela sofreu para estar onde ela está agora. O que pode acontecer com essa pessoa antes disso? Uma pessoa pode sofrer na sua infância, como pode dizer, no caminho de sua carreira, por causa da falta de apoio dos pais, principalmente, e mais principalmente mesmo, porque existe um preconceito entre as pessoas que diz que artistas são pessoas que passam fome. Por quê? Porque o artista não tem um emprego que é sempre estável para essa pessoa. O artista ele precisa estar achando empregador, precisa estar compartilhando os seus trabalhos para assim que as pessoas, para que as empresas tenham vontade de contratar esses artistas. Então, como eu ia dizendo, por causa desse preconceito de artista não terem emprego toda hora, ou seja, não terem uma renda fixa, os pais têm essa dúvida em ajudar o filho que está com esses interesses, em, como por exemplo, fazer faculdade de arte ou seguir ou trabalhar com esse tipo de coisa. Por quê? Esse motivo que eu falei. E mais dificuldades que um artista pode ter. Vejamos. Não, falta de contexto não, é a falta do interesse das pessoas pelos artistas iniciantes. Assim, falta de reconhecimento e lidar com críticas. A gente também tem outros motivos que abordam as duras críticas que um artista pode receber. Bom, tem gente que consegue lidar com isso com o tempo, porque é coisa da carreira, mas tem gente que não consegue lidar com isso, não importando de que forma, porque é difícil de se acostumar com crítica, pô. Por exemplo, há 5 anos eu posso receber crítica por coisas que eu falo, por alguma obra que eu fiz, melhor, qualquer coisa, porque qualquer coisa pode render debate odioso sobre mim, o artista. Quando eu falo de mim, não falo da minha profissão, eu falo por todos os artistas. Artistas sofrem com muito ódio de pessoas. E também a gente pode citar o que mais? A dificuldade de reconhecimento dos artistas pequenos. Isso é outra coisa. Por quê? Artistas pequenos têm dificuldade em ter sua arte reconhecida. Porque por ser uma arte emergente, pessoas têm certa desconfiança em contratar esse tipo de artista. Porque não tem certeza sobre a qualidade de suas obras. E também, né, como o Marcelo falou, as artistas pequenos assim, eles realmente ficam em péssima qualidade nessa questão de reconhecimento, porque como eles são pequenos e são menos reconhecidos, eles têm mais dificuldade de fazer com que as pessoas vejam as suas obras de arte e curtam, porque quanto mais informação a gente tiver de uma obra de arte, mais a gente vai se interessar por isso. Verdade, Lucas, também. O começo da carreira, que é esse daí, onde o artista está começando, tem que divulgar os próprios trabalhos por si mesmo, eu diria que é a pior fase da vida, ou pior, da carreira de alguém, porque essa pessoa vai ter baixa visualização, não vai ter tanto reconhecimento, vai ter que caçar tudo por si só, não vai ter ajuda de grandes produtores para orientar esses projetos. Eu diria que o início da carreira, mais os períodos de venda baixa, são definitivamente os piores momentos da carreira de alguém, por causa que são momentos críticos, principalmente do começo, onde o cara tá procurando se elevar, e esses declínios da carreira são ruins porque são períodos que a carreira está sofrendo riscos de cair, como posso dizer. Que a renda cai, a renda dos funcionários pode cair também, e um artista pode consideravelmente sofrer danos muito significativos à própria pessoa, ao desenvolvimento que ela estava tendo até então. E também, que nem tu falou, Marcelo, da dificuldade do artista, né, no mundo da arte, quando ele começa a carreira, é realmente bem complicado para ele. E além disso, também tem aquele lance do trabalho criativo. Tipo assim, dizem que o trabalho criativo, ele de alguma forma puxa a arte junto com ele. Tu poderia me responder isso? Esse questionamento? Mas qual o questionamento exatamente?
Tipo, qual o tipo de trabalho no meio criativo que acaba arrastando a arte junto a ele? Os trabalhos que levam criatividade, você quer dizer? É, do meio criativo, entendeu? Ah, bom, criatividade sem dúvidas é o mais importante para as empresas. Pessoas criativas são valiosas, porque criatividade pode gerar lucros para a empresa. Se uma ideia ela é criativa, certamente será uma fonte de renda que as pessoas, grandes empresários vão querer. Por exemplo, o que profissões podem levar a criatividade consigo? Propriamente o artista, o designer, existem vários tipos de designer, designer gráfico, game designer, existem ramificações do design. A gente pode citar também publicidade precisa ter um bom conhecimento para manipular as pessoas, digamos assim, porque publicidade é muita estratégia para criar aqueles anúncios. A gente também tem o quê? Direção de vídeos, isso é uma coisa que a gente vê muito atualmente, principalmente porque vivemos uma era da internet, temos os youtubers, os influencers, e cada um deles precisa ter sua própria técnica para criar seus vídeos, porque seus vídeos são a sua principal fonte de renda, são os canais do YouTube. O que mais temos de empregos que levam criatividade? Nós temos casos específicos, como por exemplo, jogos de cartas. Cartas também são obras de arte? Bom, eu consideraria que sim, cartas são feitas para o entretenimento do público, porque alguém teve que pensar em todas as mecânicas das cartas, teve que pensar nas artes, teve que pensar nas ideias gerais das cartas. Então podemos dizer que criadores de brinquedos, criadores de jogos de cartas, de jogos em si, em geral, precisam de criatividade e, de certa forma, criam obras de arte. Jogos são obras de arte. Mais uma coisa que eu preciso citar. Direção de obras. Obras a gente pode citar direção de filmes, direção de histórias, seja de romance, vários gêneros abrangentes também. A gente também pode citar direção de séries, desenhos, de animações. São coisas que envolvem criatividade e que a criatividade é a essência dessas coisas. Porque as escolhas vão definir o futuro dessas obras, como por exemplo, vamos pegar do anime japonês Demon Slayer. Muitos aqui devem conhecer, né, Paulo? Yes. O Paulo é um grande fã de Demon Slayer. Sou mesmo. Bom, Demon Slayer, o mangá, digamos assim, a história em quadrinhos, ela tem artes que são bem fraquinhas, que alguns podem dizer. Eu mesmo considero não tão de alto nível. Mas agora, por causa da direção, investimentos colocados na animação desse anime, dessa obra, tu vê um negócio totalmente diferente. O mangá é uma coisa tão simples, aí tu vê um anime, é um negócio absurdo, é um show de luzes esse anime, te falar. Animações muito bem feitas, designs de personagens muito bem construídos, cores excelentes. Simplesmente não tem o que falar. Mas quanto às escolhas do autor original para o final da obra, a gente pode dizer que é questionável, porque são decisões do autor, logo, são questões de criatividade que somente o autor conseguiu pensar, ou seja, o autor só teve criatividade suficiente para definir aquele final para a obra. Eu diria o final para vocês? Não, exatamente, porque spoilers não são legais, meus amigos. E também sobre essa questão da arte digital hoje em dia e também Sim. no mercado digital da arte, de como as pessoas vendem. Poderia me explicar sobre a tendência do mercado artístico hoje em dia? E também sobre quais são os profissionais mais procurados nesse meio da arte aí? Acho que eu entendi a sua pergunta. Então, as tendências da arte, segundo pesquisas, previsões de pessoas do ramo, estimam que daqui a mais ou menos 20 anos, a arte ela estaria voltada mais para temas raciais, temas de gênero, temas de sexualidade, temas de reconstrução. Enfim, a gente consegue observar um teor disso mesmo ainda na época que nós estamos. Por causa dos filmes, por causa das propagandas, por causa das ações das empresas. Inclusive, gera muita polêmica. Muita gente não tá gostando disso, mas artistas estimam que isso vai ser mais natural pra gente daqui a 20 anos. A gente vai achar que é normal, porque é o correto a ser. E quanto às tendências, as profissões que estão sendo mais beneficiadas atualmente, a gente pode citar o desenvolvedor de aplicativos,
móveis, desktop. A gente pode citar também o design de interiores, o produtor de eventos, o cara que organiza os eventos, que organiza posições dos elementos que vão ter no evento. A gente pode citar... eu já citei design de interiores já? Tu citou uns designs também. Design de interiores. Nós temos o youtuber, o influencer, que são caras que, cara, eles divulgam marcas, alavancam produções de outras pessoas e são personalidades que são, eu diria que úteis para várias marcas para se promover. Ou seja, produtor de conteúdo, criador de conteúdo, o influencer é uma das coisas que estão em ascensão e que a gente já vê por aí desde 2015. A gente também temos os dançarinos, a gente tem os compositores também, onde na área de composição, como você pode atuar? Você pode atuar sendo o próprio músico ou sendo o cara que vai escrever as partituras, escrever a música, que vai ser tocada por um outro músico ou vai ser seguida por um cantor. E essas seriam as profissões que estão tendo mais tendência nesse mercado aqui, que seria o de 2023. Além de que também eu posso citar que existem pesquisas que daqui a 20 anos dizem que temáticas mais sociais, mais ambientais vão estar mais incluídas nesse meio, porque a gente sabe que atualmente o planeta Terra está sofrendo crises ambientais, crises de temperatura também, e que a gente já sabe, a gente já prevê que isso vai estar influenciando o nosso futuro. Por quê? A temperatura do mundo vai aumentar e, consequentemente, pessoas vão começar a notar isso. E é aí que os artistas entram, vão começar a fazer críticas quanto a isso em suas obras. Isso vai ser um tema muito recorrente no futuro. Com a ascensão da internet, os nossos dados cada vez mais inclusos nas redes e cada vez mais a privacidade sendo invadida, as pessoas vão começar a se tornar mais iguais, digamos assim. Por isso que a busca de cada um pela individualidade, a busca por ser alguém mais único em meio a tantos, vai ser uma busca de cada um, o que vai tornar a arte uma coisa mais inclusa, mais acessível para todos, porque vai ser uma coisa que vários vão recorrer para se diferenciar, para se destacar dos demais. Enfim, espera-se que a arte ela se torne muito maior do que é hoje. Talvez a gente não consiga nem mensurar o que vai ser a arte do futuro. Lá para 2040, a gente só vai ter certeza quando nós vivermos esse momento, vivenciarmos esse momento do futuro. Atualmente, a gente não pode ter um vislumbre exatamente de como vai ser isso, mas certamente vai ser louco. E é isso que eu tenho para falar, pessoal. Obrigado por me convidar no programa. Pois é, e ultimamente, assim, na minha opinião, a arte tá muito diferente do de antigamente que agora. Tá muita gente... Tipo, tá muito incluso para qualquer um do que antes, porque antes era mais complicado assim, né? Que a igreja não deixava fazer certo tipo de arte, aí enquanto hoje em dia ela não tem uma punição assim para essas pessoas. Realmente. Exatamente. Antigamente, o pessoal que olhava as artes, como por exemplo a igreja que o Lucas acabou de falar, meio que eles levaram as coisas meio a sério demais, pode-se dizer. Bom, eu diria que essas perguntas aí, essas questões levam a um debate muito controverso, que seria a evolução da arte de antigamente para hoje. A gente melhorou, a gente evoluiu, a gente piorou? Não se sabe. Existe uma resposta concreta para isso? Bom, não diria exatamente. Tu não pode falar que evoluiu ou piorou. Na verdade, pode falar que evoluiu sim, né? Evoluiu, gente. Evoluiu na acessibilidade, né? Sim. Também, mas evoluiu no quesito de que a arte ela atende a evolução da nossa sociedade, ou seja, a gente tem várias ramificações hoje em dia porque a arte evoluiu. Antigamente a gente via somente um padrão nas obras, seja nas esculturas, na arquitetura, nas obras de arte como telas. A gente só via um tipo de padrão. A gente também tinha aqueles movimentos que a gente estuda nos livros de arte, mas comparado a hoje, a gente não consegue nem definir exatamente se hoje nós temos movimentos artísticos como antes, como o cubismo, surrealismo, tá ligado? A gente não tem coisas assim na contemporaneidade. Então, eu posso dizer que a arte
ela evoluiu sim, de antigamente para hoje. Ela atende as demandas sociais devidamente e está sempre inovando aí. Eu diria que a arte ela se concretiza muito bem na realidade que estamos hoje em dia e ela só tende a melhorar. Enfim, vai ser incrível o futuro da arte.